agenciadepodcast.com.br. Bom dia, amigos internautas. Desafinei um pouquinho, mas está começando, amigos internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou Alexandre Níquel, @AlexandreNíquel, N-I-C-K-E-L. Axé, meu povo! Eu sou o Cotô, @Cotoseira no Instagram e @Cotoseira no Twitter. Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, @o Thales Monteiro no Twitter. Essa é a primeira gravação do dia, eu preciso esquentar ainda, não tô no clima. Já tô avisando. Barulho de dívida. Não queira, diga. Isto é homem fala. Quero ser o cara branco que vai contra o amigo de bancada de minoria, mas eu vou ter que ser. Existe a lei do seu povo e a lei do meu povo, né? Você começou tendo certeza e terminou com uma pergunta? O que foi isso? Olha, eu queria dar um disclaimer. Posso dar um disclaimer? Disclaimer! Meu disclaimer é que a gente achou essa notícia tão boa, mas tão boa, que a gente resolveu fazer ela mesmo não tendo uma matéria escrita. A gente assistiu a matéria e vai ler só o título da notícia e discorrer sobre o vídeo. Inédito. Inédito. Isso talvez seja um marco na história do Amigos Internautas, porque a partir de agora abrimos novas possibilidades. É, porque é muito bom. E isso demonstra o quão de cabeça a gente tá no projeto, né? Não, eu comprei corpo e alma, né? A gente vestiu a camisa, o Cotô não, porque ele sempre grava sem camiseta, mas eu e o Alexandre, a gente vestiu a camisa do podcast. De corpo, alma e CPF. Vamos lá. Ao gancho. Golfistas clonam... Golfistas, mano! Os caras tá jogando gol. Olha aí, ó, a falta do texto. Acabaram o showzinho. Posso ler agora? Golpistas clonam CPF e deixam um bebê de 7 meses com o nome sujo. Ó, só reiterando, a ideia inicial do Alexandre, do meu amigo de bancada, era só ler o título e o resto deixar rolar. Eu pedi pra dar um passo pra trás e pelo menos pra gente ver o vídeo antes. Foi. Mas assim, eu já quero deixar claro que tem um conflito de interesses aqui em entregar essa matéria porque ele gostou mesmo do título. Ah, é bom demais. Já foi entregue. É que é bom demais, os caras clonaram o CPF do bebê, cara. Níquel, por favor, lê novamente o texto pra decantar, pro ouvinte saborear mais esse título. Ó, ouvinte, presta atenção. Golpistas clonam CPF e deixam um bebê de 7 meses com o nome sujo. Tem que ser muito miserável. A matéria é boa demais, a matéria dá um drama fudido, tem mãe chorando, tem plano fechado em mãozinha, com mãozinha de mamãe e criança. Puta, tem tudo, velho. Tem tudo, tem o pianinho, papapá, tem os advogados falando. Tem câmera viajando pelos corredores da maternidade. Era isso que eu ia falar. Tem montagem de viagem, tem infográfico e tem advogado monotônico. Eu queria compartilhar, isso é uma percepção pessoal. Obviamente percebi, sou muito astuto, então logo percebi que o monotom, ele dá uma credibilidade pro profissional da lei. Profissional da lei. Que lei que você tá querendo dizer? A lei pra quem? Existe outra lei? Existe. Várias Qual leis. outra lei? Quer que a gente vai entrar nessa mesmo? Não, eu quero que você diga qualquer outra lei. Existe a lei do seu povo e a lei do meu povo, né? Você tá dizendo que a gente não é uma nação unida, então. Você tá dizendo que a lei não vale pra todos. Não, eu só tô querendo dizer que existem várias camadas aí que talvez o seu privilégio não te deixe enxergar. Eu tô falando aqui de direito civil, ou nesse caso, direito criminal, mas o que eu queria dizer é que o fato do advogado monotom, ele passa uma credibilidade... Era um advogado ou era um advogato? Eu acho, Nos seus padrões de beleza. Quando ele tava de máscara... Ah, entendi. Porque essa gravação foi filmada em época de pandemia, então a equipe de filmagem do R7, inclusive me surpreendeu o quão responsável eles foram, dado o R7. Mas de qualquer forma, o que eu ia dizer é que tem alguns advogados que são meio famosos, inclusive um advogado que é meio famoso, que é o Botelho, o Arruda Botelho, como é que é o nome dele? Botelho. Botelho Pinto!
É o Augusto de Arruda Botelho, que é um advogado que fala muito bem, mas ele fala tão bem que você não dá credibilidade. Ah. Esse cara, ele fala como se ele fosse um radialista, ou um de nós aqui, né? E aí você não dá credibilidade. Você fala, esse cara tá tentando me entreter ou me informar? Ele se distancia do povo, é isso? Não, ele se distancia da lei. Ah! E ele fica perto demais do povo. É como se ele fosse um liminha ali, um animador de torcida. Não que eu tô dizendo, iria além. Ele parece até o Ratinho. Muito carisma, fala muito bem, é meio bonito, tal qual o Ratinho. Então você fica meio confuso. Eu não sei se eu acredito nas patentes desse cara aí. Ele tá tudo muito certo. É, e a gente sabe que advogado não tem que ser bonito. Não, advogado não tem que ter carisma. Quando você olha aquele advogado que o tom de voz dele não oscila e metade das palavras são em latim, você fala, esse cara... Latim é bom. Esse cara eu acredito. Veritacum? Acreditam? Esse é o bom. O cara parece um robô? É esse. É esse que eu quero. Vocês são jornalistas, não são jornalistas de formação, porque a gente não acredita em formação, mas Não, e jornalismo não precisa de formação, né? Olha aí. vocês têm uma visão mais atenta para as coisas. Olhando essa reportagem, onde vocês acham que essa criança fez as dívidas dela, que criou esse personagem que supostamente não teria feito conta, não teria feito nada e sujaram o nome dela? Eu pediria licença pra gente já não influenciar na conclusão, até no... Não, nem na conclusão, pra não influenciar na contagem da história ali, pra gente relatar o que aconteceu, já chegando com conclusões. Vamos dar o contexto? Você pode iniciar com o contexto? Tudo bem, a gente sabe que tem um bebê com dívida. Suposto bebê. O suposto bebê. Ele tem 7 meses e tem dívida. Que mais? A gente sabe que, como vários criminosos, Criminantes. esse bebê não aparece nas imagens. Não aparece porque ele não é mais um bebê. Ele é uma criança, mas mesmo assim como vários bandidos que usam máscara, ele também não mostra o rosto, essa criança. Então, ó, mas vocês perceberam que é uma suposta criança branca, né? Eu acho que não é não que eu tô... Eu não vejo cor, já falei sobre isso. Aí, a mídia, né? A mídia aí, que só quer saber de leite condensado ultimamente, aí não mostra. Se fosse uma criança negra, uma criança preta... Chinesa, o zoom estaria na cara. Ó, Cotô, eu não quero ser o cara branco que vai contra o amigo de bancado de minoria, mas eu vou ter que ser. Eu não quero, mas eu vou ter que ser. Eu tô entendendo o caminho que você tá desenhando. Você tá desenhando um caminho aí pra, né, incentivar a conclusão da audiência. Mas eu quero dizer que apesar da etnia, da criança da matéria, o recorte social dessas duas pessoas é de vulnerabilidade. É de vulnerabilidade? Você começou tendo certeza e terminou com uma pergunta? O que foi Não, isso? é uma retórica. Eu perguntei, é de vulnerabilidade? Ouvindo, vocês acabaram de ouvir. Ele começou com um tom de certeza e terminou com um tom de pergunta. Eu quero dar audiência. É de vulnerabilidade? Até errei a sílaba. Continua. Tá, então eu só tô querendo dizer, eu tava só corrigindo no seu argumento. não queira, diga. Se tu é homem, fala. Tá, eu tô só atentando pro recorte social dessa mãe e dessa criança, que é um recorte social de vulnerabilidade. Suposto recorte social. Pois é. Você quer argumentar além disso? Não, eu só quero polemizar. Suposta mãe também, né? Eu vou ter que te interromper. Amigos da audiência, a situação específica é o seguinte. O bebê nasceu, Suposto. a mãe precavida, porque sabe como a vida é difícil, estando na situação de vulnerabilidade que ela tem, foi abrir uma poupança pra filha desde pequena. E quando eu digo pequena, eu tô dizendo 7 meses. Prudente, bem prudente, inclusive. Chegou lá, a criança de 7 meses tinha uma dívida de R$400. Chegando lá, a criança era CEO de uma empresa já. Eu acho que no caso dela, não foi a situação de colocar como sócio de empresa, que segundo a matéria são mais de 65 mil CPFs de menores de idade como sócio de empresa. Pequenos empreendedores. 65 mil menores de idade como sócio de empresa, segundo a matéria da R7. Você acha que desses 65 mil não deve existir um número de realmente menores de idade serem sócios de empresa? Couto, eu acho que a gente pode falar disso no final, vamos ficar na criança da matéria. Ok. A criança da matéria não era uma sócia de empresa, ela teve seu CPF duplicado. Ela caiu no famoso golpe do CPF de bebê, é isso? Não, desculpa. O nome é só nome do golpe do CPF. Eles conseguem duplicar o CPF e aí faz uma dívida. No caso aqui, a criança, a gente pode dizer o nome da criança?
O primeiro nome não é expor, Não, né? vamos botar um nome fictício. O nome da criança vai ser Tutankhamon. É Isabel, mas a gente pode chamar de Tutankhamon, então. É. Isabel Tutankhamon. Isso. No caso, a pequena Tutankhamon, aos 7 meses, quando a mãe foi abrir a conta, ela se deparou com uma dívida de R$400. A mãe falou, ué, Então, eu fico me perguntando, será que as crianças realmente aprendem tudo tão rápido nessa geração? ó, existe uma prática comum dessas crianças aí. E sim, quando eu digo crianças aí, eu tô falando de forma pejorativa mesmo. Generalizando. Uma entonação maldosa. Mal intencionado, eu diria. Mal intencionada, que é você deixa ali um smartphone, um tablet, né, na mão de uma criança, e a criança que nunca trabalhou, uma criança que não paga aluguel, come, dorme, de graça, acha que joguinho é apertar botão e é roupinha infinita, é vida infinita. Então, tem vários casos de crianças aí que não sabem o valor do dinheiro e que acabam dando um calote em seus próprios pais. Eu vou acusar. Eu não posso ficar nessa bancada em silêncio enquanto eu vejo que o monstro dessa indústria tá entre a gente. Enquanto o Cotô... Eu nem quis citar nomes. Mas não, tem que botar nome. Thales Monteiro é o criminoso. Ele trabalha na indústria de gamers. É isso. Eu vou falar aqui. E eu vou falar pra você, Thales Monteiro. Tá aqui. O botão pra você jogar de graça é pequenininho e cinza. O botão pra você comprar as coisas é enorme, colorido e piscante. Às vezes você tá vacilando e clica. E compra uma skin de $3. Que é 12 mil reais. Eu fico chateado de compartilhar a bancada 2 pessoas que conseguem chegar a comentários de tamanha ignorância. Fico chateado. Eu, de dentro da indústria de jogos Lobista. eletrônicos Lobista. para celulares portáteis, posso afirmar com absoluta certeza e completa segurança de que há um aviso em todas as lojas de aplicativo que aquele produto é feito para maiores de 18 anos. Inclusive, se você não é maior de 18 anos, nem cartão de crédito você pode colocar. Agora você tá me dizendo que as empresas de jogos têm que criar o filho dos outros. É isso que você tá me dizendo. Então a gente, agora, empresa de jogo, virou maternal. A gente tem que se responsabilizar pela educação do filho dos outros. Aí, só me esclarece, é isso que os senhores de bancada estão me dizendo? Faz assim, Thales, dá uma AK-47 pra uma criança de 5 anos mais Você escola. consegue me responder antes? Ou você não... Era só... É a resposta de sim ou não. É que eu vou te responder com uma situação que a tua mentalidade consegue entender. Larga o AK-47 pra uma criança que sofreu bullying numa escola. Larga na mãozinha dela, mas diz um bilhete assim, ó, tu só pode usar quando tiver 18 anos e pode de arma. É isso que tu faz. Não é isso. Tu dá a arma pra criança. O dono da AK-47 é equivalente ao pai. O pai que tá fazendo isso, o pai que deixou isso acontecer. Se ele deixou a arma cair na mão da criança, a responsabilidade é dele. E não da empresa que fez a arma. Não. É que a gente tem uma confusão. É que eu não acredito no conceito de pai, mãe, família. Você não acredita no conceito de menor de idade, então? Não, pra mim, a partir de 7 meses, que foi quando o bebê tava endividado, eu acho que já é passível de prisão. Então é responsabilidade total da criança. A partir dos 7 meses. Então tá, então eu posso tirar as empresas de jogos fora da jogada? Dado que é responsabilidade segunda, a sua visão de mundo totalmente deturpada? Aí você se embananou, Alex André. Não, mas Ou você escolhe seus inimigos. Ou a responsabilidade é da empresa de jogos, ou é da criança. Em quem que você tá botando a culpa? eu divido? Os meus inimigos são sempre as grandes empresas. O meu é um pouco as crianças também. Amigo de bancada Cotô, eu fiz uma pergunta simples. Empresas de jogos agora são obrigadas a virar maternal de criança, sendo que tem um aviso que é pra menor de 18 anos? Elas são responsáveis por criar seu filho? A partir do momento onde você coloca que é um jogo educativo, você tá Não. levantando uma bola que tá educando. Não, joguinho não é jogo educativo. O joguinho com o botão piscando não é educativo. Eu acho que as empresas, sim, têm que educar as crianças. Eu acho que o Estado e as famílias têm que saber que não é o papel delas dar educação Não de uma é a criança. questão. Não é o papel de uma família, de um pai, de uma mãe. Principalmente um pai. O pai tem que saber que ele não tem que ser presente para uma criança. Inclusive, o pai tem que se afastar da criança logo no Isso início. é um exemplo ruim. É um exemplo ruim. E deixar o iPad, né, o iPadzinho no lugar, com os jogos, porque as empresas sim que educam as crianças. Mas eu não sei, eu posso estar falando besteira.
também. Eu concordo em partes, porque um ser humano, ele é limitado. Todo mundo concorda comigo? De forma não específica, sim, o ser humano. Um ser humano. Fala por ti. Olha o tom de voz. O ser humano. O ser humano. Ele tem suas expertises. Um sabe mais de joguinho, o outro sabe mais De cachaça. de cachaça, o outro sabe mais de chimarrão. O joguinho é uma cachaça. Né? Agora, um iPad com 5G, você tem acesso a tudo. Não tem dono, é isso que você tá dizendo. Aí que tá. Aí a responsabilidade é de quem tá consumindo. Ou seja, da criança maior de 7 meses. Então tá. Então a gente concordou aqui, apesar... O Alexandre, ele se comunica de um jeito um pouco tortuoso, escreve certos por linhas top. Então a gente tem que extrair... É que eu me altero. O que ele tá dizendo, a gente tá dizendo aqui que ou a responsabilidade é do próprio usuário maior de 7 meses, ou, no meu caso, é dos pais que tem que criar essas crianças. E a empresa fica ali no meio, parcialmente responsável. Eu tiro a responsabilidade dos pais, quero deixar claro. Responsabilidade de criar uma criança não é do pai e da mãe, de criar e educar. É por isso que eu disse ou um ou outro. É. E a empresa fica ali no meio. Um outro levantamento que eu quero trazer aqui é que são 65 mil jovens sócios aí no mundo. Menores, não é nem jovens. Menores de idade. Eu chamo de jovem. Eu chamo de criminoso, mas tudo bem. Mas, eu não sei se vocês já assistiram o documentário O Pequenino, Muito bom. onde uma criança, suposta criança, na verdade era um criminoso maior de idade. E que aprontou altas aventuras e traquinagens. Cotô, novamente você tá induzindo o ouvinte ao erro, porque esse era outro tipo de golpe do CPF, que era o golpe do CPF de mentir idade. Eu não tô induzindo ninguém, porque... Porque o quê? Todo mundo que escuta o nosso podcast, teoricamente, Vamos ver pra onde vai agora. Que eu sou... porque o quê? Eu quero... Explica aí pra geral. teoricamente sabe o que tá fazendo. Pera, então quer dizer, agora quem tá ouvindo o podcast sabe o que tá fazendo. A criança tá jogando joguinho e não sabe o que tá fazendo. Quem tá jogando não sabe o que tá fazendo realmente. Agora, quem tá escutando o podcast tá certo. Se altera. Correto, prossiga. Existe a grande máxima da justiça brasileira, que é quem tem filho grande é baleia. Qual foi o jurista que falou isso? Paulo Guedes. O cara fala qualquer nome. Foi o Moro. O jurista Paulo Guedes. Foi o Moro, Sérgio Moro. Que existem vários Paulo Guedes, né? Foi o Sérgio Moro, o grande herói nacional aí. Então, Então o quê? Vamos lá. Te acha agora, brother. Vai. Vocês ficam me cortando? Aí a conexão tá... Alô? Ei! Eu tô no túnel. Vamos voltar. O que aconteceu foi, a mãe foi tentar lá abrir a poupança, R$400 de dívida, a mãe se desestabilizou, perdeu o mundo. Bom, vou tomar as devidas providências. 5 anos depois, 5 anos, amigos internautas, 5 anos o processo inteiro, até que ela desse a entrada em todos os cartórios, dizendo, porque é uma ação contra a empresa, para a empresa reaver o CPF, direcionar para o CPF certo. Os juristas convocados ali pela matéria disseram que normalmente demora de 2 a 3 anos para entrar em fase de perícia e mais 2 a 3 anos para a perícia verificar que realmente foi um CPF duplicado, até que essa criança, que agora já não tem mais 7 meses, tem quase 6 anos, pudesse reaver o nome limpo e tivesse o seu nome devolvido, foi como a mãe disse. E aí eu quero posso abrir aspas pra mãe? Pode, por favor. Eu ia saber que ela ia sair com uma dívida? Não ia. E aqui eu tô interpretando que o termo ia sair, ela tá dizendo o parto, né? No momento que a filha foi parida, é o equivalente a ia sair. E aí depois disso a notícia dá a informação que tem mais 65 mil menores de idade registrados como sócio e que isso não é crime de fato, mas em geral tá relacionado com o golpe do CPF. Essa é a notícia por inteiro. O que não é crime de fato? Não me atentei a essa parte. Colocar um menor de idade como sócio da sua empresa não é um crime. Você pode legalmente colocar um menor de idade como sendo um pequeno empreendedor. Ser sócio do bebê. O que é louco, né? É fantástico, acho fantástico, porque desde criança a criança já sabe ali qual é o valor do dinheiro. Inclusive, um dos sócios da agência de podcast tem 4 anos e ele cuida da contabilidade. Funciona super bem. É uma dica que eu quero dar. A dica final é essa. Galera, você que quer abrir um pequeno negócio, quer investir em algo, profissionalizar alguma coisa que está fazendo, vai numa maternidade, pega um bebê de uma mãe, mesmo se ela quiser, rouba e sai correndo, pega o CPF dessa criança e torna ela o seu sócio ou a sua sócia e não tem como dar erro. Eu só quero lembrar a todos os ouvintes, seguindo o conselho do Alexandre, é que todo mundo, outra máxima, não dessa vez não do direito, mas do empreendedorismo, é que a sociedade
empresarial é um casamento. Então esteja ciente que quando você faz isso, você está casando com uma criança. E aí, você que viva com esse conceito aí de casar com uma criança. Mas assim, vamos supor, talvez, colocada por muitos como uma suposição idiota, pode ser, mas eu não ligo. Eu não ligo pra opinião. Vamos supor que eu sou uma criança. Quero deixar bem claro que você já foi uma criança. Já fui. Nunca deixou. Por um período de tempo. Um breve período de tempo, 7 meses. Porque depois eu já sabia o que tava fazendo. Maioridade. Olha, o ouvinte não tem como ver pelas câmeras, mas, Thales, tu consegue ver. Olha o olhar do Carlos Otávio. É um olhar pueril mesmo. Nunca deixou de ser uma criança. Nosso amicíssimo de bancada, ele tem aquele olhar de quem redescobre o mundo todo dia. É verdade. Ele tem aquele brilho da esperança no olhar das crianças. Quem brinca com as próprias fezes. Cotô, apesar das minhas agressões, é lindo olhar pro seu olho toda a gravação. Obrigado por isso. Não, obrigado vocês pelas palavras. Eu gostaria de dizer que eu ainda vejo o mundo colorido. Muito bonito. Até me perdi um pouco, fiquei deveras emocionado. Vou retomar aqui. Vamos supor, eu voltei a ser criança e fui colocado ali como um sócio de alguma empresa. Com pouquíssima experiência empresarial. Microsoft. O outro William, né? São dois Williams sócio. Assim, só que ele me chama de Bill, né? Que é um apelido carinhoso, pequeno Então Bill. são dois Bill, então. Porque Aqui é o Bill Gates e o Bill... É o Bill Gates e o Will Gates. Entendi. E aí, beleza, essa empresa deu certo. Eu fui colocado ali com uma forma de golpe, entre aspas, e aí deu certo esse golpe. Após a minha maioridade... Pera, defina dar certo. O que é dar certo? Simplesmente passou em colo? Ou você desempenhou um ótimo trabalho como sócio? Microsoft, eu nem tava sabendo. Tá. Eu fui ali fazer o meu CPF e de repente... sou sócio de uma empresa. Se eu sou sócio dessa empresa, eu tenho direito a ações, eu tenho direito a esse dinheiro, correto? Quando você registra uma empresa, no caso aqui no Brasil, no cartório, quando você abre uma empresa, você define a porcentagem de posse de cada sócio em relação à empresa. É muito comum que normalmente tem um sócio majoritário que às vezes tem 60, às vezes tem aquele 51 que é simbólico. Ah, ok. Aí tem e aí se você for sócio de uma empresa onde 99,99% é de um e 0,1% é de outro, você pode tomar uma unha. Peraí. Então a justiça tá de sacanagem. Porque olha aqui, eu, num cartório, nunca trabalhei no cartório. Deixar claro. Se chega um empresário falando que quer anunciar uma sociedade onde ele detém 99,9 e o outro tem 0,1, é um bebê. Esse é um golpe. Sem sombra de dúvida. Que sociedade é essa? Eu já participei de uma sociedade e eu fui 1%. É razoavelmente comum, Cotô. Não. Porque normalmente entende-se que quem tá injetando capital é o dono de 99,9 e quem tem ali 1% tem uma promessa de lucro e, em geral, é assalariado. O que eu tô? E aí parece que eu tô discordando de você, mas é apenas uma ilusão auditiva. Não tô discordando. Eu tô concordando que isso é uma prática comum. Eu tô te vendo também. É uma ilusão auditiva pros os amigos internautas. Exato. Eu tô te vendo. Eu não quero passar... Eu tenho duas... Eu tô auditivo e tô te vendo também. Não vou escapar da sua percepção. Então não mente pra mim que eu tô de olho. O que eu tô dizendo é que apesar de eu estar complementando, dizendo que realmente existem situações legítimas, onde 99% é de um sócio e o outro é 1%, pode também ser uma criança. Não tô dizendo que não é. Acontece, mas pode ser uma Alexandre, você falou que já foi sócio com 1%. Sim. Quantos anos você tinha? Eu tinha talvez 18 já. 18 meses? Eu não vejo muita diferença de meses e anos, porque eu tenho outro conceito de tempo, mas acho que era anos. Ok. Eu acho que quando você vai... eu não sou um cara da lei, mas eu acho que quando você vai ali assinar uma sociedade, ambas as partes têm que estar presentes, né? Sim. Correto. Na verdade, pra abrir uma empresa, acho que tu não tem que estar presencialmente. É uma falha. É só reconhecer firma. Por isso que o Brasil está essa salada. Não é só por isso. Não é só por isso, cara. Tem outros motivos que tu fogem da nossa alçada, às vezes. Tá, e amigos, agora eu acho que nesse ponto, os amigos da audiência já podem chegar na própria conclusão, porque eu não tô aqui pra influenciar ninguém. Socrático. Diferente da opinião dos meus amigos, eu acho que cada um tem responsabilidade pelos próprios atos, e eu não fico responsabilizando a empresinha por responsabilidade dos outros. Pra mim, o ouvinte, se o ouvinte fizer qualquer coisa errada, qualquer crime, qualquer vacilo, procura as empresas de games e a culpa é deles. Não fica abraçando BO que não é teu. Se tiver qualquer problema emocional, financeiro, de família, é culpa da indústria dos games de celular. E agora eu vou dar a letra pra quem tá tendo problema com a indústria de games no geral, pede reembolso. Essa é um conselho que vale pra várias situações. Peça
reembolso. E eles dão mesmo. Já pedi, eles deram mesmo. Não pense duas vezes, peça reembolso. Eu já discordo do Thales, eu acho que esse conceito só serve para situações amorosas e emocionais de relacionamento. Se tiver um desentendimento com um amigo, com uma namorada, um namorado, aí sim vale pedir o reembolso. Entendi. Com empresa de games é na justiça direto. Não, com empresa de game é chorar, brigar, Twitter. falar mal, Twitter, Você é obrigado a discordar, mas eu quero saber Que burro. qual que é a conclusão de vocês dois. Antes de eu perguntar da audiência, eu quero saber a conclusão de vocês dois em relação à pequena empreendedora aqui, Isabel. Como é que é? Tutankhamon? Tutankhamon. A pequena empresária Tutankhamon, que hoje tem 5 anos. Eu quero saber, vocês acham que esses 5 anos investidos para recuperar um CPF limpo foi um tempo bem gasto? Foi culpa da mãe? O que vocês acham? Eu acho que, primeiramente, é muito fácil colocar a culpa no governo, né? Então, talvez ela tenha tido um fracasso aí. Eu achei que você ia falar, então é o que eu vou fazer. Já que é super fácil, eu já não tô querendo problema pra minha cabeça. Talvez ela tenha tomado decisões questionáveis na empresa dela. Afinal, com 7 meses você não sabe nem falar direito. Quanto mais fazer um relatório, né? Exato. Quanto mais você fazer aplicações ali, Excel, né? Bebê trader. Day Baby Trader. Eu amei que o Cotô, ele tentou por alguns segundos pensar em funções de empresa, ele não conseguiu. Ele falou Excel. O meu máximo de funções de empresa é Excel. Excel, almoxerifado e... Coisas super básicas. Logística. Então, eu acho que tem que abrir um inquérito aí, tem que pesquisar. Porque, às vezes, esses R$400 que ela investiu mesmo, perdeu e agora tá chorando. Tô inclinado a achar que a situação é essa. Inclusive, eu vou sair daqui correndo desse episódio. Vou passar numa creche para achar crianças para ser sócio, porque eu vou abrir uma empresa de algemas infantis para esse tipo de criança que tá destruindo o nosso estado, o nosso Brasilzão. A minha conclusão é essa. Brasilzão. A minha conclusão, eu vou surfar na declaração do Cotô e dizer que, dado que o mais fácil é botar a culpa no governo, é o que eu farei. Eu vou botar a culpa no governo. Todos esses 5 anos de esforço de uma mãe em situação vulnerável, com um bebê mãe solo, com um bebê recém-nascido, tendo que limpar o nome sujo da filha, injustamente sujo, é tudo culpa da ineficiência do número de CPF, que é uma credencial antiquada, criada em 1965, que é um absurdo. Olha aí, deu datas aí. Tão antiquada, criada em 1965, e nós temos um exemplo recente da transferência do Pix, que é a alegria da nação. Vejo o Pix sendo celebrado aí diariamente. E nós temos a promessa, eu não sei se vocês vão lembrar, do RI. Amo! Do registro individual, ou RU, que é o registro único, eu não sei qual que é o nome oficial do projeto. Ou RIO, registro individual único. Pode ser também, mas eu acho que de fato não tem nome decidido, mas é o unificador entre todas as credenciais de carteira de trabalho, CPF, RG, CNH, integrados num mesmo registro, onde você pode até ter autenticação de digital. Com essa medida que tá parada, mofando, empoeirando, nos cartórios federais, isso jamais aconteceria. Esse bebê sairia impune, poderia ter a sua poupança ou poderia ter sua empresa, caso ele quisesse. Exato. Mas jamais teria um registro duplicado. Então fica aí minha crítica pro governo federal, isso tem que mudar. Péssimo trabalho, governo. Shame on you. Eu te convenci, Cotô? Convenceu. O Cotô mudou de lado com o discurso. Governo, shame on you, vergonha em cima de você. Não gosto de vocês, governo. Eu não consigo falar mal do governo em nenhum momento, de nenhum governo. Pra mim, todos os governos são ótimos. E, pessoal, eu acho que chegou a hora da gente ir embora. Eu acho que não tem mais clima. Eu venho há dias chateado com vocês dois. E eu vou dizer mais. Eu só vou contar por quê no próximo episódio. A gente tem o nosso próprio João Kleber, Cotô. Eu gostei, eu quero que isso continue. Até o próximo episódio, né? Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.